Iniciado. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao webinar da Goodway de hoje, onde a gente vai falar aqui sobre boas práticas de instalação. Eu sou a Andréia, eu sou gerente de marketing aqui da Goodway, e agora, assim, esses primeiros minutinhos que vocês estão se conectando com a gente, falem para a gente de onde vocês são, escrevam aqui para a gente no chat, para a gente poder dar uma boa noite aí, ó. Tem o pessoal de Belém do Pará, Recife, Opa. BH, Mato Grosso do Sul. Gente, muito boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente. Goiânia, Rio de Janeiro, perdão. Eu estou em São Paulo e eu queria apresentar. Olá. Fui eu, gente, desculpa, eu Ok. estou olhando, meu som voltou por uns minutinhos aqui. Desculpa, Lucas. Bom, eu vou pedir para quem está se conectando com a gente agora só mais um minutinho de paciência para que a gente possa estar iniciando o nosso webinar de hoje, tá? Me apresentando para vocês, eu sou a Andréia, sou gerente de marketing aqui da Goodway e hoje comigo está o Lucas, que é o nosso especialista aqui em instalações e pós-venda, que vai fazer aqui, fazer o treinamento comigo. Além do Lucas, com a gente no YouTube está o Arthur, que vai responder todas as perguntas de vocês pelo YouTube, tá? Por favor, fiquem à vontade em fazer perguntas, que aí no decorrer o Arthur vai respondendo e algumas delas eu vou fazer aqui para o Lucas durante a apresentação, tá? Além disso, e super importante, hoje no webinar, no final, a gente vai fazer um sorteio de 2 kits Goodway para enviar para vocês. Como que vocês participam? Corre lá no nosso Instagram e basta escrever um eu quero no post que está fixado do webinar de hoje, tá, pessoal? Vai no nosso Instagram, GoodwayBR, segue a gente se vocês ainda não seguem e se inscrevam lá, coloquem um comentário eu quero, que no final do webinar de hoje a gente vai sortear 2 kits Goodway para ser enviado para vocês e a gente vai entrar em contato com vocês pelo Instagram, tá bom? Vou deixar agora o Lucas se apresentar para a gente começar o webinar de hoje sem mais atrasos, tá bom? Beleza, Lucas? obrigado, André. Muito boa noite a todos. Me chamo Lucas Freitas, sou engenheiro da Goodway. Atualmente trabalho no setor de pós-vendas, né? Então, quando vocês mandam uma mensagem lá no WhatsApp ou mandam um e-mail, quem vai fazer a tratativa é a equipe de pós-vendas e eu faço parte dessa equipe. Nesse webinar de hoje, eu vou tratando sobre tudo sobre erros nas instalações, tá? Falando quais são os principais erros, quais são as principais normas que devem ser seguidas, o que não fazer e o que fazer, como fazer. E espero que seja muito proveitoso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, podem fazer sem problema nenhum, tá? Que vão estar repassando aqui para mim. Beleza? Vamos lá. Começando aqui a falar um pouco sobre a estrutura do webinar, né? Como é que eu resolvi dividir ele. Ele vai ser um pouco dinâmico. Eu vou falar primeiramente aqui nos slides, mostrando os principais erros, né, nas instalações, como evitá-los, falar um pouco sobre boas práticas, algumas normas, né, que são cabíveis, falar também um pouco sobre a questão de comissionamento, normas que falam sobre comissionamento. E também vou mostrar um pouco do nosso SIMS, né, que é o nosso aplicativo onde nós podemos monitorar nossos inversores e através dele nós conseguimos verificar uma grande gama, né, de problemas e já às vezes tem como resolver mesmo sendo remoto, né, não é nem preciso eu fazer uma visita no local. Ou então, se for fazer uma visita no local, já saber mais ou menos qual é a raiz do problema
já não perde tempo e já vai certeiro para resolver, tá ok? Vamos lá. A estrutura do webinar é essa. Eu dividi entre referências normativas, né? Os principais erros de instalação na parte CC, os principais erros de instalação na parte CA e principais erros de instalação no inversor, né? Quando vai instalar o inversor em si. Fazendo dessa forma, a gente consegue dividir bem, né, para ver o que não errar em cada parte da instalação, para que no final, seguindo todas as normativas, seguindo tudo direitinho, a gente possa ter uma instalação satisfatória e um desempenho excelente do nosso inversor GoodWe, tá? Eu também vou falar um pouco as suas principais causas, né? Como identificar através do SIMS, como eu falei anteriormente, falar sobre algumas boas práticas, né, da instalação, algumas recomendações técnicas de comissionamento, principalmente da 16274, né, que é uma norma de comissionamento ali de inversores. E no final eu vou abrir para os questionamentos também, tá? Vamos lá, vou passar aqui. Começando, tá? Sobre os principais erros ali na parte CC. Primeiro erro, né? Um erro que chegou, inclusive, para mim, ali no suporte, foi o cliente falando, né, que o inversor dele estava apresentando problema, toda hora estava dando um problema de isolação ali. E no decorrer desse ticket, quando eu fui verificar, né, eu vi que ele não estava utilizando o cabo CC correto, né? Ele estava utilizando um cabo de cobre normal ali para fazer a instalação, né, saindo dos módulos até o inversor. Então, isso é um erro muito grave, tá? Que com certeza vai prejudicar ali a vida útil do inversor, principalmente. E esse, como primeiro erro da parte CC, eu nomeio esse ali, né? Utilizar um cabo adequado, né? De acordo com as normas, de acordo com os padrões. Aqui tem algumas características dele, né? De acordo com a NBR 16690. E ele tem que ter uma tensão nominal nessa faixa aqui, né? Até essa faixa de 1500 para sistemas maiores. Uma temperatura de operação que possa variar, né? Bastante. Ele tem que ter uma resistência ao UV, resistência à chama, uma dupla isolação ali, né? Tanto para problemas mecânicos quanto para elétricos. Uma seção mínima sendo de 4 a 6 milímetros ali, dependendo da corrente. Flexibilidade de classe 5, né? Fios flexíveis. A cor recomendada é o positivo vermelho, o negativo preto. E também seguir as normas de fabricação certinho, tá? Só voltando aqui, acabei pulando esses referências normativas, tá? Mas a gente vai comentar ao longo do webinar, então não é tanto problema. Mas só para situar todo mundo, vou falar um pouco sobre as referências normativas aqui, né, que nós utilizamos, principalmente a 16690, né, a 5410, com certeza, instalação elétrica de baixa tensão, proteção contra descargas atmosféricas, força devido a ventos e edificações, né? Sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Esse aqui que foi a que eu falei inicialmente sobre os requisitos de ensaio e comissionamento, tá? A 16612 falando sobre os cabos de potência, né, para sistemas fotovoltaicos e também falando aqui sobre os graus de proteção, né, IP66, IP65, tá? Bom, outro erro que chega a ser bem comum, né, quando chega para a gente no pós-vendas, é o mismatch de tensão, tá? De acordo com a norma, né, a gente não pode ter um mismatch, ou seja, uma diferença, né, entre tensão entre duas ou mais strings do mesmo PPT que seja superior a 5%, tá? Porque a partir de um mismatch, ou seja, de uma diferença de tensão entre duas strings dessa, pode gerar ali um potencial e que pode gerar uma corrente, né, parasita, e essa corrente que se forma pode danificar o inversor. Então, de acordo com a norma, né, ela tem que ser no máximo, assim, até 5% ali, sendo medido para não prejudicar o inversor, tá? Aqui a gente está vendo um caso que
tá totalmente incorreto, né? Numa string 693 volts, né? DC, e outra 390 volts. Então, aqui esse inversor, ele infelizmente, né, ele danificou e essa foi uma das causas dele ter danificado, tá? Inclusive os casos que eu estou utilizando aqui, todos são casos do Reais, né, do pós-vendas, e quase todos são casos que eu atendi. Tá? Tem alguns que peguei de um colega, mas quase todos foram eu que atendi. Esse, por exemplo, né, com essa diferença aqui de tensão dessas duas strings conectadas no mesmo MPPT, acabou fazendo que o inversor sofresse danos. Ok? Só para o próximo. Outro erro que é muito comum chegar para a gente é um problema com o conector MC4 ali, tá? No momento que a gente faz ali a instalação do nosso conector CC, o conector MC4, a gente tem que certificar que ele seja bem crimpado, utilizar ali um crimpador, não fazer com alicate, por exemplo. Tem que certificar que ele está bem apertado para que ele tenha uma conexão boa e não gere pontos quentes, tá? Esses casos, esses exemplos aqui são exemplos do que não fazer, tá? Como não se portar. Aqui uma crimpagem errada, ele está passando aqui, né? Aqui ele está mal apertado. Aqui essa má conexão, essa má crimpagem ali do MC4 acabou fazendo que tivesse um ponto quente nele. Às vezes o comprimento insuficiente acontece, né? Isso também é um problema. E uma coisa muito importante, que inclusive é um critério de avaliação quando um inversor é solicitada a garantia, é se os conectores, né? Os conectores CC são originais, ou seja, são os que vieram junto com a caixa do inversor, tá? Esse é um dos critérios que a gente analisa também quando vai fazer a análise de garantia. Então, é muito importante que seja feita uma crimpagem correta e se utilize também os conectores CC originais que vêm junto do inversor. Certo? Passar. Outra coisa muito importante, gente, muito importante mesmo, é a questão do dimensionamento, né? O dimensionamento correto faz toda a diferença. Dimensionamento de módulos na string, tá? Porque muitas vezes, se você faz um dimensionamento incorreto, você vai acabar prejudicando o inversor. Porque você vai estar colocando uma tensão lá que é acima do que ele pode suportar. E a partir do momento que ele recebe essa tensão acima de que ele pode suportar, ele pode entrar em problema, tá? Ele pode entrar ele com certeza vai entrar em falha se passar, né, da tensão ali, mas ele pode ser danificado. E se for verificado, né, que o dano foi por conta desse dimensionamento errado e dessa tensão que superou, né, os valores de tensão máximo que o inversor suporta ali, ele vai acabar danificando e talvez tenha algum problema ali na análise de garantia, tendo em vista que esse também é um item que a gente analisa com muito critério, né? A questão da tensão ali nas strings, se ultrapassou bastante, se está dentro da faixa, está dentro da normalidade, então tem que ter muito cuidado nisso, tá? Aqui a gente pega, né, tensão de circuito aberto, verifica também, né, o coeficiente aqui da temperatura, pega o VLC do módulo, né, a 25 graus, condição standard aqui, né, condições normais. Aí fazendo o VLC desse módulo a 5 graus Celsius, né, ele chega até 53,32 volts. Aí se você for botar um inversor, por exemplo, que ele tem uma tensão ali, que ele suporta até no máximo 600 volts, se você colocar uma quantidade de módulos que passe disso, ou dimensionar uma quantidade que passe disso, né, muito provavelmente vai danificar o inversor e ele vai apresentar falhas. Assim como eu vou mostrar aqui no próximo slide.
tá? Isso aqui é um caso real do dimensionamento incorreto, né, da quantidade de módulos por string. Aqui a gente pode ver, essa aqui é a tela, uma tela que eu retirei do Sims, né? A potência, ele mostra aqui a potência do inversor, ele, aí, aqui nesses momentos, entre 10, 11, a gente estava caindo para zero, tá? Aí quando nós fomos verificar a causa dessa queda, nós verificamos ali que a tensão, né, desse MPPT1 ele estava quase ultrapassando ali a tensão máxima de entrada desse inversor de 7K, que é 600 volts. Aqui ele já tava dando um indício que seria um problema, né? Aí quando nós fomos verificar lá no histórico de falha do inversor, justamente nesse mesmo período aqui, o inversor alarmou, tá, com um evento de proteção, justamente falando que a tensão dessa MPPT1, né, estava muito elevada e, por consequência disso, acabou que danificou o inversor, tá? Infelizmente. Então, esse é um ponto muito importante a ser verificado. O dimensionamento correto, tá? Dos módulos por string. Falando também sobre a questão de dimensionamento, temos o dimensionamento ali, que muitas vezes é incorreto em relação aos módulos, às strings conectados em um mesmo MPPT, por exemplo. Aqui, utilizando os dados elétricos desse módulo aqui, né, a corrente de curto-circuito desse inversor, ele chega a 18,39 amperes, tá? E aqui o inversor que estava sendo utilizado no caso era um inversor de 75K, onde a corrente máxima de curto-circuito por MPPT é 55 amperes, tá? Então, nesse caso, o cliente ele colocou quatro strings nessa MPPT e acabou por danificar o inversor justamente por conta dessa corrente muito mais elevada ali do que o inversor suporta, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante a se atentar. A corrente de curto-circuito dos módulos, né, e a corrente de curto-circuito máxima por MPPT do inversor que você está utilizando. Agora eu vou falar, saindo da parte CC, né, eu vou falar um pouco da instalação do inversor em si, falar um pouco sobre os principais erros, né, que pode apresentar ali na instalação do inversor, ok? Bom, esse é um erro clássico, é muito clássico ali no pós-vendas, quando chega no suporte para uma análise nossa de garantia. Sendo bem sincero, é, a minoria dos casos que eu peço, que eu recebo ali, está com espaçamento correto, né? Um inversor menor ali, os 20 centímetros para os lados, 30 centímetros aqui para cima e 50 centímetros para baixo. Muitas vezes esse inversor ele é instalado num local inadequado, num local onde não tem uma ventilação adequada para ele, tá? Ah, Lucas, mas se eu não respeitar essa distância mínima, vai ter problema no inversor? Vai. Por quê? Quando não é respeitado o limite do inversor, ele tende a sobreaquecer, né? Ele tende a aquecer. E quando ele trabalha, né, aquecendo bastante, além dele perder eficiência, ele perde vida útil também, tá? Então, sempre quando for instalar um inversor, se atentem ali no manual do inversor para ver qual o espaçamento mínimo, né, que tem que ser respeitado. Além disso, tem que ver o local da instalação dele, tem que ser um local de uma instalação que seja ali abrigado, né, que não pegue muita água, não esteja tão à mercê de intempéries, né? Porque com certeza isso aí vai diminuir a vida útil do inversor, tá? Esses casos aqui eu peguei, estão muito inadequados, principalmente esse maior aqui, né? Que é a saída de ventilação dele aqui pela lateral e está totalmente obstruída. Então, se esse inversor chegasse para fazer uma análise dele de garantia, com certeza esses seriam um dos pontos que eu ia bater, porque com esse espaçamento muito ruim aqui, né, o inversor ele vai trabalhar sempre sobreaquecido, né, sempre vai aquecendo bastante, perdendo eficiência.
Então, se atentem sempre a respeitar esse distanciamento, tá? Esse aqui é um caso até engraçado, que fizeram a instalação do inversor no armário, tá? Absurdo. Simplesmente colocaram o inversor no armário ali para ter uma estética, uma coisa do tipo, e num armáriozinho fechado. E quando eu vi na hora, eu falei, cara, tem que trocar, tem que mudar isso aí, isso vai prejudicar o inversor. Outro ponto muito importante, né, é fazer o aterramento ali da carcaça do inversor. Muitas vezes eu vejo que as pessoas só fazem um aterramento ali interno do inversor, o cabo terra interno do inversor, e não fazem o aterramento da carcaça do inversor. Mas o aterramento da carcaça é muito importante, tá? Ela deve ser devidamente aterrada, conforme a orientação do nosso fabricante, né, do Goodyear, para garantir a segurança elétrica e também a proteção contra choque, né? Uma pessoa tocar lá, de repente pegar um choque perigoso, tá? Além disso, né, ele garante o correto funcionamento ali do DPS também, já que ele vai estar todo aqui potencializado num BEP posteriormente. E deve ser aterrado ali, né, a carcaça para atender as normas vigentes e também o nosso manual, tá ok? Instalação dos cabos CA de forma incorreta ali. Muitas vezes não é utilizado um conector, né? E quando não se utiliza um conector para fazer a conexão ali, pode ser gerado ponto quente, ou então quando tem um torque ali que não é suficiente para dar um aperto no inversor, no borne CA do inversor, pode ocasionar em ponto quente. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado. Falando agora um pouco sobre o inversor híbrido, tá? O inversor híbrido, ele tem a saída dele, né, on-grid e a saída backup. Um erro que aparece bastante no pós-vendas é as pessoas conectarem ali a saída do backup direto na conexão on-grid do sistema. Isso aí danifica o inversor, porque a saída backup, né, já diz, é só uma saída, ela não é entrada, ela não aceita a entrada de tensão lá. Ou seja, quando for fazer a instalação de um inversor híbrido, né? Aqui eu peguei como um exemplo o SG2, eu tenho que separar o meu backup, eu não posso deixar conectado junto à rede, senão vai danificar o meu inversor também, tá? Isso aqui é um caso que ocorreu, né? Que ocorreu esse dano no inversor justamente por conta disso. Não teve essa separação ali da parte do backup, da parte on-grid, estava tudo junto e acabou danificando o inversor, infelizmente. Tá? Tem que ser feita a separação. Um erro também que é comum, né, que acontece é às vezes não fazer o comissionamento ali do código de segurança do inversor, né, o comissionamento inicial do código de segurança do inversor. É muito importante fazer esse comissionamento de maneira correta, né? Se for ali uma tensão ali, né, de 176 até 242 por fase, né, no Brasil, sendo para inversores monofásicos 220, trifásicos 380, é mais indicado que você use, né, o Brasil ali. Agora, se precisa de um range de tensão que seja um pouco mais elevado, devido tem uma variação grande ali, a tensão que chega lá, ela não é tão próxima de 220, ela é um pouco mais elevada. A 60 Hz Grid Default, ela tem um range de tensão um pouco maior, tá? Mas, assim, de acordo com o módulo 8 da PRODIST, né, da ANEEL, a gente tem que considerar uma variação de tensão, né, de segurança de 10%, né? Se for 220, vai ficar ali no máximo 242 volts, né? Acho que é justamente esse nível de tensão aqui para a conexão Brasil. Depois eu vou falar também um pouco sobre tensão, né? Mas já pegando um gancho ali. Se forem inversores LV, né, Low Voltage, ou seja, os trifásicos 220 ali, deve ser escolhido no Brasil LV ou 60S LV Default, tá?
Aqui eu botei uma anotação. Quando a configuração do código de segurança é feita de maneira incorreta, o inversor entra em falha. E, geralmente a falha que acontece é falha de tensão, né? Falha VCA. Tá. Agora falando um pouco sobre os principais erros na parte CA. Só um instante para eu pegar uma aguinha aqui. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Oi, Lucas. Uhum. Ainda não. Show. Na verdade, o pessoal tem bastante dúvida só para você saber que eu li aqui sobre aterramento. Se depois, quando chegar nessa parte, você puder falar um pouquinho. Boa. Tá. Um dos principais erros ali na parte CA, né? É a instalação de cabos CC e CA não segregados, ou seja, juntos ali, né, passando no mesmo eletroduto. Isso aí tá fora da norma, não deve ser feito, né? Isso aqui está totalmente errado, como vocês podem ver, não sigam isso. Né? Então deve ser providenciada a segregação entre linhas de corrente contínua e corrente alternada, né? Mesmo requisito de segregação para diferentes níveis de tensão, ou seja, erro da parte CA aqui, né? Um erro que infelizmente ocorre algumas vezes. Isso não pode ocorrer, tá? É, falando mais um pouco aqui, né? A ausência de DPS-CA instalado é uma coisa que a gente pega às vezes, infelizmente. Muitas vezes os clientes acham que só botar um disjuntor ali, né? CA já está tudo certo, mas não. É muito importante ter um DPS para ter uma proteção completa do sistema ali contra descargas atmosféricas, um surto de tensão. E a partir do momento que você não coloca esse DPS ali, acaba que o inversor fica suscetível esse surto de tensão ali e essas descargas atmosféricas, né? Nós devemos seguir requisitos básicos, né, do dispositivo de proteção, de acordo com a 5410. Eles são equipamentos para detectar e desviar as sobretensões transitórias na rede elétrica ali, né, de maneira simples. E quando ele vê isso aí, ele vai abrir, vai jogar ao terra. E ele tem que estar bem próximo do inversor também, né? É indicado que fique pelo menos até 10 metros. Não pode estar além de 10 metros esse teu DPS aí, senão o funcionamento dele pode ser. Não pode ter o funcionamento esperado, né? Por exemplo. Aí, de acordo com a 5419, todos os condutores de sistema elétrico de potência de sinal devem ser ligados direta ou indiretamente e conectados à ligação necopotencial. E os condutores vivos devem ser conectados somente através de um DPS, tá? Portanto, a parte corrente contínua deve possuir um DPS que proteja os dois polos do sistema ali. Falando um pouco sobre aterramento agora, né? Que é, acho que uma parte que gera um pouco de dúvida. Falando sobre Lucas, dimensão. Lucas, Oi. antes da gente falar de aterramento, tira uma dúvida aqui para a gente. Quando temos um inversor que fica dando falha de isolamento em alguns dias, se essa falha persistir, o inversor pode perder a garantia? Tá dando falha no seu áudio, eu não consegui entender direito. Tá, de novo. Quando temos um inversor que fica dando falha de isolamento em alguns Uhum. dias, se a falha persistir, é possível perder a garantia? Bom, se nós verificarmos que foi uma falha intermitente ali, né, que sempre estava acontecendo e ela não foi verificada e posteriormente houve uma falha de relé, por exemplo, pode ser que a garantia não seja mais válida, justamente porque foi um erro que o integrador ignorou. Né? Ele viu que teve essa falha ali de isolação constante, né, várias vezes no dia, ignorou. E essa falha de isolação acabou danificando o inversor ali, com uma falha de relé ou com uma própria falha de isolação que pode acontecer. Então, sim, tem que ser verificada essa falha aí de isolação, tá? Porque ela é uma falha assim muito atroz, vamos dizer assim, ela é muito danifica muito o inversor. Então, a partir do momento que você vê ali uma falha de isolação, né, tem que ser verificado, tá ok? Ou fazendo o teste ali lá no cliente, verificando a tensão entre ali o positivo e terra e negativo e terra, ou megando ali as strings para verificar se está com uma resistência de isolação ali pelo menos acima de 1 mega de acordo com a norma.
ok? Ok, obrigada. Nada. Continuando aqui, deixa eu olhar meu tempo, vou ter que dar uma corrida. Vamos lá. Dimensionamento errado dos cabos de aterramento é uma coisa que a gente verifica, tá? Algumas vezes. Eu vou fazer o dimensionamento ali do meu inversor, vou colocar os cabos, a seção dos cabos direitinho, e na hora de dimensionar o meu condutor ali de aterramento, né, eu faço o dimensionamento errado, tá? Acontece bastante. Por exemplo, aqui, está totalmente errado. Por quê? A seção mínima, né, do condutor de proteção, se for uma seção ali do condutor inferior a 16 milímetros, ela tem que ser da mesma seção, né? Tem que ser de 16 milímetros. Aí, se a seção aqui do condutor está entre 16 e 35, também 16 milímetros. Mas a partir do momento que a seção do meu condutor aqui de fase for maior que 35 milímetros, aí já vai ter que ser a seção dividido por 2, tá? Para poder fazer o meu aterramento de maneira correta. Uma coisa muito importante. O aterramento da carcaça deve seguir a bitola do aterramento aqui interno do inversor, tá? Basta verificar no manual. No manual, principalmente dos inversores maiores, né, que são os que necessitam de uma bitola maior para proteção ali, né, de aterramento, tá lá no manual que a seção, né, da proteção aqui da carcaça que vai estar conectada deve ser a mesma seção da proteção daqui do meu inversor, tá? Aí muitas vezes eu vejo a pessoa colocar essa seção aqui correta e a seção do cabo que está na carcaça incorreta, menor ali. Não, deve ser os dois da mesma seção de acordo com a norma, ok? Outra coisa, outro erro na parte CA em relação ao aterramento também fazer a equipotencialização do aterramento dentro do inversor ali. É incorreto, tá? Tem que ter o cabo de aterramento do inversor e o aterramento da minha carcaça deve ser independente fora do inversor e eu devo equipotencializar o aterramento aqui do meu inversor e da minha carcaça num barramento, tá? Fora, a de fora. Não deve ser feito dentro do inversor. Outra coisa, deve ser utilizado barramentos para fazer essa equipotencialização. Tipo, nesse caso aqui, esse aterramento, ele com certeza não está com uma qualidade muito boa, e justamente por não estar com essa qualidade tão boa, pode dar até falha no inversor, né? Alguma falha relacionada a aterramento, tá? Então tem que fazer essa equipotencialização num barramento adequado, tá? Fechou. Falando agora sobre algumas falhas, né, que os investidores apresentam e as suas causas. Vamos água. A primeira delas é justamente ali a falha de isolação. As falhas de isolação, né, elas são provenientes do lado CC, que elas acontecem quando eu tenho uma fuga ali, né, de corrente. E aqui a gente pode ver casos onde o cabo foi machucado e a partir do momento que você machuca o cabo ali, e conecta numa superfície metálica, por exemplo, vai ocorrer uma fuga ali. E essa fuga, ela vai gerar ali uma falha de isolação no inversor, tá? Como eu posso verificar essa falha de isolação no inversor? Medindo ali, né, nas minhas strings, fazendo o teste positivo, terra, negativo e terra. Se der uma tensão ali superior a 20 volts, muito provavelmente nessa string está tendo alguma fuga. E esse é o motivo da causa da falha de isolação, tá? Esse é um teste bem simples. Pode ser feito com um isoteste, né, um megômetro, para ter uma qualidade de aferição melhor, ok? Mas é basicamente isso. E essa é uma falha que ela danifica bastante os inversores, tá? Ela é uma falha que a gente ali do pós-venda, quando está fazendo análise de garantia, a gente verifica, pô, se esse inversor teve muita falha de isolação, então quer dizer que muito provavelmente essa falha de isolação acabou por danificar o inversor posteriormente, tá? Né? Aqui é um caso onde o inversor ele não estava mais ligando, não estava mais apresentando display, e foi justamente por conta dessa isolação e tá horrível, tá? Ou seja, com essa isolação muito ruim, tinha uma corrente de fuga grande e acabou danificando o inversor, tá?
você pode verificar aqui, está medindo a tensão entre o positivo dessa string e o terra, né, que está ali na carcaça, de quase 700 volts. Então, assim, absurdo, um erro muito absurdo, que tem que ser verificado o quanto antes possível, né? Por isso eu falo da importância do monitoramento também. A partir do monitoramento a gente pode verificar o comportamento do inversor e verificar também as falhas que estão ocorrendo nele, tá? Então, se esse integrador inclusive, infelizmente estava muito tempo desconectado do Sims, né? Então ele não estava acompanhando ali a geração e as falhas do inversor e acabou que o inversor se danificou, ele só foi conseguir verificar justamente essa falha quando ele foi em loco fazer os testes ali de RMA, né, de garantia. Aqui é como aparece ali no Sims, né? Quando você vai em alarmes, ele aparece aqui, falha de isolação, tá? Esse aqui era desde 2024 ele estava apresentando, tá? No ano de 2025 ele não estava conectado no Sims, mas desde 2024 esse inversor já vinha apresentando esse comportamento e o integrador infelizmente ignorou, só foi ver quando parou a geração mesmo total e, enfim, felizmente danificou o inversor. Tá, agora uma falha que ocorre muito, bastante mesmo. Até tomar uma água. É a falha de sobretensão, né? Falha VCA. Vou explicar por que que ela ocorre, tá? Eu imagino, né, e modelo também o inversor como se fosse uma fonte de corrente controlada por corrente. Ele é uma fonte de corrente alternada controlada por corrente contínua, que vai estar entrando ali. Ou seja, quanto mais vai tendo radiação, mais as placas vão gerando, né, energia CCL, corrente CC, mais vai ter corrente CA saindo, tá? E ali no percurso CA, se tiver uma impedância alta, a partir do momento que for aumentando essa corrente, né, como eu tenho uma impedância alta, a tensão que o inversor enxerga é uma tensão elevada, tá? Então, por conta disso, acaba dando falha de sobretensão, certo? E essa falha de sobretensão, ela é bem característica e dá para verificar bem bacana ali pelo Sims, tá? Porque você vê uma tensão ali num valor ok, uma outra tensão num valor ok, e uma tensão lá em cima, que é justamente essa fase ali pode estar tendo uma impedância muito alta, essa impedância aí justamente por conta de um ponto quente, uma má conexão ou algo do tipo, né? Ou seja, o inversor ele vai enxergar essa impedância alta, tá? Aqui eu tenho um caso aqui do Sims, tá? Que eu peguei. A tensão, né, A aqui estava em 300 e pouquinho, né? A tensão B, 400 e tantos, e a tensão C, 384. Ou seja, com certeza deveria ser algo que estava ocorrendo aqui nessa tensão ali da fase B. A gente falando com o integrador, falou para ele verificar essa fase. Quando ele foi verificar ali, né, na saída do inversor, nessa fase B, tinha justamente esse ponto quente aqui. Com esse ponto quente, aumentou a impedância. Aumentando a impedância, a partir do momento que o inversor gera, aumenta a tensão também nessa fase, tá? E é bem característico verificar aqui esse erro de sobretensão, tá ok? Outro erro que acontece muito é a falha de perda de rede, né? CA, falha FAC também. Esse caso, ele é diferente do caso da sobretensão, tá? Sobretensão e falha VCA. Por quê? Nesse caso aqui, o que acontece é que a rede CA do cliente caiu. Ou seja, imagina seu cliente entra em contato com você, olha, integrador, vem aqui agora, eu estou com um problema, no meu sistema parou de gerar agora, tarará, tarará, né? Aí você entra em contato com ele, vê ele pelo Sims, ó, aqui não tá com tensão em uma fase, ou então todas as fases estão sem tensão. Ou seja, o que pode estar ocorrendo ali é justamente que teve uma variação de tensão na rede, ou então uma fase caiu,
e acabou tendo essa falha aí, né? Falha de perda de rede CA. E aí você já consegue fazer um diagnóstico ali, né? Não precisando ir no local necessariamente, apenas verificando o monitoramento. Outra falha muito comum que acontece é falha da ventoinha, né? Falha da ventoinha ali externa ou interna, mas principalmente da externa. Quando a minha ventoinha ali ela fica muito suja, né? Ou então bloqueada por alguma coisa externa, o inversor acaba entrando em falha, né? Essa falha, ela é uma falha muito importante de ser verificada. Por quê? A partir do momento que eu estou com falha de ventoinha, quer dizer que o meu inversor está com arrefecimento prejudicado. E a partir do momento que esse inversor tem um arrefecimento, né, prejudicado, pode ser que ele trabalhe ali sobrecarregado, comece a ter um rendimento um pouco menor. Então, justamente essa questão na falha da ventoinha deve ser verificada sempre, tá? E é recomendado também que faça a limpeza dessa ventoinha, né? Pelo menos ali nos 6 em 6 meses, para ficar rodando bem, bem limpinho, rodando tudo certinho. Ok. Mais alguma dúvida, André? Falar um pouco sobre as falhas do inversor através do Sims. Não, Lucas, pode continuar. Show de bola. Só lembrar todo mundo aqui, pessoal, que está com a gente agora, no comecinho a gente avisou que a gente tem um sorteio hoje no final do webinar, tá? Por favor, aqueles que quiserem participar, entrem no Instagram da Goodway, Goodway BR, tá? No post do webinar de hoje, que é o de falhas de instalação, basta vocês colocarem eu quero, que aí no final do webinar a gente vai sortear 2 kits da Goodway para mandar para vocês, tá bom? Show Podemos de bola? continuar, Luquinhas. Valeu. Vamos lá. Tá, essa aqui é a nossa tela inicial do Sims, tá? Aqui nós temos planta, alarmes, relatórios e gestão. Para mim, vai interessar eu verificar aqui primeiro a planta, né? Vou ver direitinho a planta. Essa planta aqui é daquele caso que eu falei que aconteceu a sobretensão ali, né? Em uma das fases. Como é que eu posso ver isso? Só deixa eu confirmar a data que isso ocorreu. Foi dia 9/7. Excelente. Aqui, né, eu tenho as informações aqui do inversor, de geração, tudo direitinho. Aqui eu tenho modelo, número de série, né, potência atual, tensão, corrente, frequência, temperatura interna, tá? Tensão e corrente PPT 1 e 2. Deixa eu colocar aqui no dia 9/7. Show. Aqui a gente já pode perceber pelo comportamento aqui do inversor no Sims que alguma coisa estava acontecendo que estava errado, né? Ele não estava gerando, ele gerava um pouquinho e caía, né? Em momentos ali, meio-dia, ele conseguia gerar um pouco, aí parava, gerava e parava, gerava e parava, tá? Daí, quando você vai verificar ali na tensão, né? No inversor, verifica que a tensão nessa fase aqui, né? Tá em 380 e pouco. Aqui já está batendo 400 e tantos, como eu mostrei, né? E aqui 300 e tantos. Ou seja, com certeza, tá? Esse inversor está com problema relacionado à fase B, como eu falei anteriormente, tá? Então, aí a gente falou, tratou com o cliente direitinho, né? Foi no dia 9 que ele entrou em contato, aí beleza, resolveu o problema. Pá, vamos ver quando ele resolveu o problema. Fechou. Dia 12, tá? Ele foi, trocou aquele conector ali, né? Aquele conector perfurante, vampiro. Pronto, inversor voltou a funcionar corretamente. Tá funcionando até agora, né? A tensão dele ali também, né? Normalizou, não ficou aquele gap todo. Tensão A, fase B, fase C, tudo certinho, tá?
Lucas, como é que eu posso ver esses alarmes, tá? Eu vou aqui na aba de alarmes, clico nele aqui, esperar carregar um pouquinho. Show. Aqui para mim aparece todos os inversores do, mas no de vocês vão aparecer só os inversores que estão conectados na planta de vocês, tá? Aqui. Aí você bota status, né? Pode ser resolvido, né? Coloca o número de série do inversor, verifica a data que estava dando essa falha. Eu verifiquei que estava dia 9, né? Botar dia 9 até agora, qual falha que estava acontecendo nele. Agora, inclusive, ele está com falha de ventoinha externo, tem que ser verificado, tá? Mas anteriormente ele estava justamente com a falha VCA ali, justamente por conta da questão da sobretensão naquela fase, tá? Algumas vezes também dava perda de rede e tá com falha na ventoinha externa. Precisa fazer a manutenção dessa ventoinha ali, fazer a limpeza dela certinho, verificar se está tudo certo, tá? Deixa eu ver um outro caso que eu tenho. Esse aqui, que ele é característico da tensão que estava passando, né, o valor ali da MPPT. Que equipamento, só vou ver a data direitinho. 17/6. 17/6. Ok, aqui dá pra ver legal. Dia 15/6. Quando vocês forem na planta, né, verifiquem primeiro. Bom, tá com a minha curva de geração certinha? Sim ou não? Se sim, beleza. Aparentemente o inversor está gerando legal. Se não, verifique, né? Por que está tendo essa queda brusca? Ela estava gerando e caiu bruscamente. Então, muito provavelmente é uma falha, né, que é séria, uma coisa que tem que ser verificada logo para ser corrigida, né? Por exemplo. Então, eu verifiquei aqui que no dia 15/6 ele teve essa queda aqui, né? Esse inversor, ele é um inversor de 7 kW, né, de 7.000 watts, um G3. Nosso G3 de 7.000 watts tem um valor de tensão máxima por MPPT de 600 volts, né? Então, vou verificar aqui na MPPT quanto é que estava dando essa tensão. Quase esses 600 volts, justamente quando ele entrou em falha e a geração dele caiu. Então, bom, com certeza deve ser algo relacionado ali à sobretensão CC, né? Agora eu vou confirmar essa falha, vou em alarmes, boto os que ele já se resolveram, a data certinho aqui, que foi dia 15/6, né? De junho, dia, botar desde o dia 14. Colocar o SN do inversor e buscar. Justamente o que eu estava desconfiando, né? Foi feito dimensionamento incorreto ali dos módulos, né? De quantos módulos vai na string, e acabou que essa quantidade excessiva de módulos veio a danificar o inversor, tá? E aqui ele aparece a falha que estava ocorrendo nele. Você clicar aqui em detalhes, você pode ver a causa e como resolver, ou seja, a solução de problemas. O Cinza ele é bem completo nesse sentido, porque além dele mostrar a falha, ele mostra a causa da falha e mostra como solucionar a falha. Então, assim, se você for integrador, que você está ligado no SIMS, está ligado no monitoramento das suas usinas, na geração das suas usinas, né? Você vai verificar os erros que estão acontecendo, né? Você vai verificar as falhas que estão acontecendo.
A causa, ó, a matriz PV está configurada corretamente e muitos painéis fotovoltaicos estão conectados em série. Como resultado, a tensão do circuito aberto da string é maior que a tensão de operação máxima no inversor. E isso acabou por danificar o inversor. Infelizmente, nesse caso aí, foi um caso de garantia, tá? Então, e o que é triste, porque se você for no MPPT2 aqui, por exemplo, a tensão está em 300 e pouco. Ou seja, se esse integrador pegasse ali uns dois módulos daqui e jogasse para cá, não iria ter nenhum problema, né, dessa sobretensão CC e, por consequência disso, não iria danificar o inversor. Mas, felizmente, foi danificado, tá? Deixa eu voltar aqui. Falei sobre essas duas falhas. Tem muitas outras falhas, tá? Falhas, inúmeras falhas que eu poderia citar, mas assim, acho que dão para fazer um diagnóstico rápido, assim, só olhando. São essas que eu citei nos slides e citei ali também através do Sims, tá? Isso aqui é rapidinho. Bom, agora vou falar um pouco aqui, já estou quase encerrando, falar sobre algumas boas práticas de instalação e algumas recomendações técnicas, tá? Bom, é, é muito importante, né? Se a sua empresa tem um aporte ali de vários equipamentos, como um isoteste, um megômetro, um termômetro, que seja feito de fato esse comissionamento antes de energizar o inversor, para ver se está tudo certo. Ou seja, apenas fazendo um comissionamento de nível 1, tá? Seguindo a NBR 16274, você já consegue eliminar, vamos dizer assim, quase 100% dos problemas. Se você fizer esse comissionamento e fizer a instalação do seu inversor de acordo com o manual, de acordo com o que ele manda, tudo vai dar certo, tá? Sua instalação vai rodar de maneira bem tranquila, muito dificilmente seu inversor vai dar problema, tá? Aqui o comissionamento de nível 1, ele fala ali sobre uma inspeção visual, alguns testes elétricos, né? Inspeção visual verificando a fixação da integridade dos módulos, o cabeamento, a bitola tá ok, conexão tá ok, proteção mecânica tá organizada, tá bem feita. Análise do sistema de aterramento, o aterramento tá tudo equipotencializado, ele tá num valor de resistência ali aceitável, tá legal. Checagem das proteções elétricas, os disjuntores, fusíveis, DPS, chave seccionadora, entre outras várias. A variação da ventilação também é muito interessante, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nos slides anteriores. É muito importante respeitar ali a ventilação do inversor e respeitar o espaçamento do inversor para que esteja uma dissipação ali, né? Térmica correta. E os testes elétricos, né? Medir se condutores apresentam alguma interrupção ao longo do circuito, verificar a resistência de isolamento, a resistência de aterramento, polaridade da tensão dos módulos, muito importante, né? Você checar ali a tensão dos módulos, ver se conectou direitinho ali no inversor, ver se não inverteu a polaridade ali, né? Da, dos módulos, fazer um teste de curto-circuito, principalmente um teste legal aqui, o teste de resposta do inversor à falta de rede, né? Ou seja, o antilhamento. Medindo também a questão da tensão de saída e frequência de saída, tá? De acordo com as normas cabíveis. Aqui, tá? É num cenário onde o cliente, por exemplo, no integrador, ele acaba que ele não tem um termômetro, não tem um megômetro, não tem um aparelho assim, um isoteste, por exemplo. Como é que eu posso fazer para fazer uma instalação que seja legal e que muito provavelmente não apresente falhas, tá? Antes de conectar o inversor, certificar o disjuntor CC, verificar se não há curto, verificar as tensões das strings, né? No mesmo PPT se está tudo igual, certificar a polaridade, né, dessas strings se elas estão corretas, e principalmente se a instalação foi toda feita seguindo as normas, né, vigentes e o manual do inversor, principalmente, tá? Aí na hora de energizar, liga primeiro o lado CC, verifica o código de país, né, correto, o safety code,
ver se está de acordo com o nível de tensão certinho, se ele se adequa melhor como sendo o Brasil, se adequa melhor como sendo 60 Hz default, se adequa melhor sendo ali um Brasil LV, tá? Ou um 60 Hz LV default, ok? Dependendo da aplicação que você está instalando o inversor. Bom, da minha parte é isso, tá? Inscrevam-se no próximo webinar, que vai ser um esquenta, tá, da Intersolar. Ele vai ser dia 20 de agosto, meio-dia. Tá, ok? QR Codezinho aí. E muito obrigado. Pessoal, muito obrigada e boa noite para todos vocês estarem com a gente aqui nesse webinar. O sorteio vai ser feito daqui a pouquinho, e aí a gente manda para os ganhadores aqui o contato via Instagram. Show de bola? Show de bola. Algum questionamento? Não, Lucas, tudo certo. Perfeito. Encerrado. Aí, ufa. Bem, Eu amo quando vocês congelam